sejam bem-vindos à nossa aula de número 20 de exercícios de dimensionamento de filtro prensa. Nosso exemplo 13. Foram os seguintes resultados obtidos na filtração de uma suspensão aquosa de carbonato de cálcio. Aqui a gente tem a relação de 50 gramas de sólido por litro de água em um filtro prensa piloto operando em um único quadro. O quadro é de 6 por 6 por 1,25 de polegada, a 40 psi de queda de pressão e 20 graus Celsius. A partir, então, dos dados de filtração, de tempo e volume de filtrado, pede-se para calcular quem é a resistividade da torta e a resistência do meio filtrante e também a relação de volume de filtrado por volume de torta, que é a relação de scale-up para um quadro cheio. Sabe-se, então, que a densidade do sólido é de 2,7 gramas por centímetro cúbico e que a área total de filtração para esse quadro do laboratório é de 464,5 centímetros quadrados. Então, aqui nós temos os dados que foram medidos com o cronômetro. Então, no tempo de 18 segundos, eu tinha 700 ml, no tempo de 40 segundos, eu tinha 1.700, e assim por diante. Pegamos esses dados aqui, criamos uma coluna de T sobre V aqui e plotamos, então, aqui o T sobre V. Nós podemos perceber aqui na curva da filtração que existe meio que um tempo morto inicial aqui, tá? em que a taxa de filtração ainda não se estabeleceu. Então, se a gente pegar e escolher desse ponto até mais ou menos esse ponto para a gente fazer a regressão linear, nós podemos, então, obter a resistividade média da torta e a resistência do meio filtrante. Fazendo essa regressão, nós temos, então, aqui, de laranja, peguei apenas esses pontos, tá? Desprezei esse e a parte não linear. Nós obtivemos um R² de 0,996 no nosso ajuste. E aqui nós temos, então, o coeficiente angular, que vai nos permitir calcular a resistividade da torta, e o coeficiente linear, que vai nos permitir calcular a resistência do meio filtrante. Eu montei o mesmo exemplo no Excel. Vou mostrar para vocês, então, como que a gente pode fazer essa regressão. Aqui nós temos as duas primeiras colunas com os dados iniciais. Eu montei uma coluna de T sobre V, certo? E coloquei aqui quais são os dados, que foi dado o enunciado, a área de filtração. Usei uma viscosidade de 1 centipoase, uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico por líquido. Nos dá um C aí de 0,05. A queda de pressão, para a gente trabalhar aqui no CGS, foi transformada em paradina por centímetro quadrado. Então, multipliquei os 40 psi por 68.947,6 e transformei a queda de pressão, que era em psi, para dina por centímetro quadrado. Então, feito isso, pessoal, eu plotei essa reta só com esses pontos aqui e pedi para fazer a regressão. É só clicar em cima da curva, pedir para adicionar uma linha de tendência, escolher a linha de tendência linear, pedir para exibir a equação do gráfico e o R² e dar OK. E ele vai aparecer, então, aí para vocês, quem são os nossos parâmetros. Eu sugiro que vocês cliquem aqui em cima da caixinha e peçam para colocar o número como na forma científica e colocar mais casas decimais, pelo menos 3 casas decimais aí, porque uma vez que o número é muito pequeno, a gente consiga ter uma confiabilidade maior aí nesse valor ajustado. Então, peguei os dois parâmetros, coloquei aqui quem é o nosso coeficiente angular e o coeficiente linear. E agora nós podemos, então, através da nossa equação aqui, isolar quem é alfa, tá? Montei aqui, calculei o alfa e calculei aqui a resistência do meio filtrante. Voltando aqui, então, para o nosso slide, depois da nossa regressão, a gente pode, então, montado aqui, então, o coeficiente angular e o coeficiente linear, a gente obteve aí quem é a resistividade média da torta, tá? E quem é aí a resistência desse meu meio filtrante. Depois nós vamos agora identificar o ponto do quadro cheio. É muito importante, pessoal, que a gente tenha em mente que é difícil determinar esse ponto do quadro cheio, porque ele pode estar entre alguns dos pontos que você não coletou na sua tabela. Então, esse ponto de quadro cheio, uma vez que ele é uma medida que é tirada visualmente,
Isso pode gerar, então, várias discordâncias dependendo de quem lê esse ponto, tá? Que pode trazer algumas diferenças na hora de resolver o exercício. Nós podemos perceber que nesse último ponto aqui ele já está começando a sair, então nós decidimos pegar esse ponto aqui, ó, como ponto de quadro cheio, que corresponde aí a um tempo de 1.084 segundos e um volume de 15.700 centímetros cúbicos, ou seja, em 1.084 segundos, que corresponde aí a 18 minutos, eu filtrei cerca de 15,7 litros de filtrado. Agora nós vamos calcular o C e a massa da torta seca. Então, calculando o C, que é a razão mássica entre a massa de sólidos e de água na alimentação, nós temos aí que na alimentação nós temos 50 gramas de sólido para cada litro de água, e 1 litro de água corresponde aí para uma densidade, né, da água igual a 1.000 gramas de água, tá? Então, 50 por 1.000, a gente tem um C igual a 0,05 gramas de sólido por grama de água. Então, podemos agora calcular a massa da torta seca como sendo o volume de filtrado vezes a sua densidade, que multiplica o C. Então, o volume de filtrado de 15.700 centímetros cúbicos, a densidade de 1 e o C de 0,05 nos trazem aí uma massa de torta de 785 gramas. Calculando agora quem é o volume da torta. Foi dado experimentalmente que a relação entre a massa da torta úmida e a massa da torta seca era de 1,6. Fazendo isso, isolando aqui, como a gente já tem M, já tem as duas densidades, se eu isolar agora o volume de torta, eu tiro aí um volume de torta de 761,7 centímetros cúbicos, o que corresponde aí, né, aproximadamente 0,762 litros. Esse é o nosso volume de torta. Calculando agora a razão de scale-up que foi pedida, que é o volume de filtrado e o volume de torta do filtro 1, nós podemos, então, fazer os 15,7 litros dividido pelo 0,762 litros, que nós tiramos uma razão de scale-up de 20,6. O nosso exemplo 14 consiste em especificar um filtro prensa industrial para se obter uma produção de filtrado de 10.000 litros por hora a partir de uma suspensão do problema anterior, ou seja, a mesma suspensão de alimentação, observando-se então as mesmas condições operacionais do teste do laboratório, ou seja, a mesma temperatura e pressão, nós vamos ter aí 40 psi e 20 graus Celsius. A torta não vai requerer lavagem. O tempo de desmantelamento, limpeza e montagem do filtro é de 20 minutos. Lembrando aí que nós calculamos que a razão de V sobre VT, né, para o scale-up, é de 20,6. Nós podemos agora relembrar quais são os dados do filtro do laboratório, que tinha, então, uma área filtrante de 464,5 centímetros quadrados e, para a condição de quadro cheio, conseguiu filtrar 15,7 litros num tempo de cerca de 18 minutos, formando um volume de torta de 0,762 litros. Lembrando aí que a espessura do quadro em questão era de 1,25 polegadas. Agora nós podemos, então, calcular quem é o tempo, o volume de filtrado e a área para diferentes espessuras do quadro industrial. Como que nós vamos fazer isso? A primeira equação que nós vamos utilizar será essa equação em que nós iremos calcular o tempo T2 por essa relação. Mas como a gente não tem a área, a gente vai pular e vai usar essa relação entre o tempo e as espessuras. Porque se eu pegar uma tabela com várias espessuras industriais, eu posso jogar aqui e vou calcular quem seria o tempo de filtração de várias condições de filtros de espessuras diferentes. Porque eu ainda não decidi qual é a espessura do filtro industrial. Nós vamos pegar essa primeira equação e vamos calcular quem é o tempo de filtração. A partir da equação 2, a gente sabe que a produtividade aqui tem que ser 10.000 litros por hora de filtrado. Para essa produtividade dar 10.000 litros por hora, quem é o volume de filtrado? V2 aqui no caso, né? Como a gente não tem o tempo de lavagem, ele é igual a zero, a gente tem só o tempo T2 de filtração, que vai vir da equação anterior, e o tempo TD de 20 minutos. Lembrando, pessoal, que a produtividade está em litros por hora, então a gente vai ter que transformar esse tempo aqui também para hora, certo? Na equação 3, nós vamos, então, a partir dessa parte da relação aqui,
explicitar quem é o A2, ok? Então, eu sei que a área industrial é essa relação entre os volumes de filtrados e espessuras, né, e a área do filtro 1. Então, pela equação 3, nós vamos, então, calcular quem é a área de filtração industrial necessária para se produzir esses 10.000 litros por hora. Então, nós vamos montar essa tabelinha. A gente sabe que lá do nosso catálogo tinham para vender, né, espessuras de 1,25 a 3 polegadas. Então, eu preenchi essa coluna da espessura do filtro industrial 2, tá? É 2 com esses valores. Não tem problema deixar em polegada, desde que você também utilize o E1 nas mesmas unidades, certo? Então, feito isso, eu vou jogar aqui o E2 e o E1, lembrando que aqui está o quadrado, ok? E vou multiplicar por T1 e vou encontrar aqui, né, pela equação 1, quem é o T2. Feito isso, para essas 5 espessuras, nós, pela equação 2, nós vamos agora, né, calculando esse tempo aqui, já que temos o T2, agora a gente calcula quem é o volume de filtrado para cada espessura de quadro possível que a gente tem aqui. E a equação 3 vai me dar essa área aqui industrial. Aí fica, então, aquela pergunta: qual área é melhor e qual escolher? O que a gente vai fazer? Existe uma regrinha meio clássica, né, uma regra prática de que o tempo de filtração ele seja pelo menos 2 vezes maior do que o tempo que você vai ficar parado, que é esse tempo, né, de desmantelamento, limpeza e montagem. Certo? Então, para fazer compensar a sua filtração, sugere-se aí que você tenha um tempo de filtração pelo menos 2 vezes maior do que o tempo que você vai ficar com a unidade parada. Feito isso, a gente sabe que o TD aqui vale quanto? 20, né? 2 vezes 20, 40. Então, nós optamos aqui por escolher um quadro com uma espessura de 2 polegadas. Por quê? Porque ele vai, então, me dar um tempo de filtração de 46 minutos. Isso me diz que eu vou conseguir filtrar mais ou menos a quantidade que eu quero por uma área aí de 219 pés quadrados, uma área filtrante. Então, para essa área A2 industrial, nós vamos agora calcular qual seria o número de quadros e placas, né, levando aí em consideração a placa de lavagem simples, apesar de não haver lavagem, né? Então, não vai precisar de uma placa de lavagem de 3 botões, com certeza. Então, nós vamos lá para o catálogo. O primeiro que nós vamos olhar é olhar em qual faixa a gente consegue esses 219 pés, tá? Então, a gente tem que ir aqui nessa faixa e nessa faixa. Ou seja, então, quadros com 24 e com 30 polegadas conseguem me fornecer a área de filtração que eu preciso. Feito isso, nós vamos passar, então, para escolher, né, qual tipo de quadro. Nós vamos escolher aqui o quadro de metal. Então, para o de 24 polegadas, a área filtrante de cada um é de 7 pés quadrados e para o de 30 polegadas, 10,5. Tá? Então, agora nós podemos calcular qual é o número de quadros que nós vamos ter. Lembrando aí, se nós escolhermos quadros com 24 polegadas, a relação de área filtrante por quadro, né, que é o 2A, dá os 7 pés. Então, o número de quadros é a área total pela área de um único quadro. Fazendo essa divisão e arredondando, nós chegamos aí que vamos precisar de 32 quadros com 24 polegadas de aresta. O número de placas de um botão é esse número 32, mais uma placa, que daria aí 33 placas. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, tá, para os quadros de 30 polegadas. Só que o de 30 polegadas ele tem uma área de 10,5, certo? Então, o 2A vale 10,5. Eu sei, então, que o número de quadros é o 219 pelo 10,5. Eu teria aí cerca de 21 quadros de 30 polegadas e 22 placas, né, de 30 polegadas de aresta. Então, fica aquela pergunta, né? Qual escolher? Nós vamos escolher, então, aquilo que for mais barato. Você vai pegar o número de quadros e o preço do quadro, do de 24 e o de 30, levar em consideração o preço deles e as quantidades e ver qual deles ficaria aí mais em conta. Bem, essa foi, então, a nossa aula, o nosso exercício a respeito de dimensionamentos de filtro prensa. Vejo vocês aí na nossa próxima aula. Até mais!